Pessoal, tudo bem? Essa aula é voltada para os oitavos e nonos anos. Ela vai falar sobre o processo de globalização e internacionalização. Esse processo, ele teve quatro fases. A primeira fase é a fase das grandes navegações. Pela primeira vez na história, o mundo começa a ser conectado de maneira comercial, mercantil, mas ele começa a ser conectado nas suas mais diversas partes. As grandes navegações ela proporciona uma ligação entre a metrópole e a colônia. E a gente tem uma intensa troca de mercadorias e exploração de matéria-prima durante esse período. Não podemos dizer ainda que é um processo de globalização, porque globalização requer um processo mais tecnológico, mais avançado. Mas inicia-se uma fase de internacionalização, ligando os mais diversos pontos do planeta Terra. A segunda fase dessa internacionalização veio com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra. A primeira fase da Revolução Industrial teve início na Inglaterra e ela promoveu uma grande expansão do capitalismo e do grande capital, principalmente na Europa. Esse processo mudou a forma de trabalho, as relações de trabalho e mudou as relações na sociedade em geral, fazendo com que antes as mercadorias eram apenas trocadas, agora elas são transformadas pela indústria. Por exemplo, uma matéria-prima como látex pode ser retirado de países periféricos como o Brasil, e na indústria ele é transformado nos mais diversos produtos, como pneu, utensílios de plástico. Então a indústria ela dá uma nova organização do trabalho e das relações da sociedade com o capitalismo e com o consumo. A próxima fase desta internacionalização é a fase do imperialismo. O imperialismo foi promovido por nações europeias industrializadas que se apropriavam de territórios como a África, territórios na Ásia e territórios na América, explorando os recursos naturais desses lugares. Na verdade, é fazendo uma expropriação da riqueza desses lugares, levando-os até a Europa. Então, é um processo de formação de capital muito intensa. As principais nações do mundo, a principal nação do mundo nesta época é a Inglaterra. A Inglaterra lidera o mundo desde o início da Revolução Industrial. Ela fica no topo por quase 300 anos. Essa fase do imperialismo, ela começa no ano de 1800 e ela vai até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Em 1945, nós temos o fim dessa fase imperialista, porque a Inglaterra deixa a liderança mundial, porque ela sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial. Seu parque industrial foi destruído, cidades foram destruídas, sua economia foi toda ela voltada para abastecer a guerra e sofreu grandes perdas. E a partir de 1945 nós vamos ter uma outra liderança mundial, uma liderança bipolar, né? No caso, é uma liderança desenvolvida pelos Estados Unidos e a União Soviética, que vão brigar pela hegemonia mundial na chamada Guerra Fria. Mas a Inglaterra deixa
o poderio econômico, a liderança como superpotência mundial no ano de 1945. Então nós temos o fim dessa fase imperialista. E a última fase do processo de globalização é justamente o período pós-Guerra Fria, né? A Guerra Fria tem seu fim em 1989. Mas nos anos 90, com a queda da União Soviética, você tem uma imensa expansão e aí você começa a surgir a palavra globalização, de fato. Porque você tem uma imensa expansão do capitalismo e dos meios de comunicação, da microeletrônica e dos processos tecnológicos. A globalização ela tem uma nova fase e é a fase que nós estamos vivendo até hoje. É uma fase em que nós temos em tempo real, podemos conversar com pessoas do mundo inteiro em tempo real, podemos transferir dinheiro, tem a transferência de capital financeiro de forma imediata através das bolsas de valores. Então nós temos um processo de globalização movido pela velocidade das informações e dos recursos, tanto materiais, como mercadorias e pessoas se deslocando no mundo, como recursos imateriais, como as ideias, né, e o processo de comunicação. Bom, pessoal, essa aula foi só para explicar as 4 fases do processo de internacionalização e globalização. Espero que todos tenham entendido. Tenham uma boa aula.